Pessoal, eu tive que editar esse vídeo, colocar essa informação aqui no comecinho, antes de ter críticas, brincadeiras, mas falar assim, nossa, como que ela teve coragem de falar isso? Olha como é que ela tá gorda, ela tá magra, olha, ela tá sem maquiagem, ela não tá com o cabelo arrumado. Gente, eu não ligo pra essas coisas, não ligo pra comentário, não ligo pra nada assim que a pessoa deixa de achar ou acha de mim. Eu tô fazendo o que o meu coração manda, sabe? Então, assim, eu sou enfermeira, pra quem não sabe. Então, assim, já vi muita coisa, já passei várias coisas durante a minha atuação. Então, nesse momento, eu tô afastada, até mesmo pela questão do aborto que eu tive, mas a gente tá aguardando aí todo o processo para mim tá retornando às atividades. Enfim, gente, eu falo uma coisa, não liga pro que as pessoas falam ou comentam ou deixam de pensar de você. Faça o que seu coração mandar. Não fiquem à mercê do que a sociedade impõe. Você tem que estar magra, você tem que estar assim, você tem que ter cabelo liso. Seja você apenas. É, Comentários o que te ofende ou que te deixa para baixo, entra no ouvido e sai no outro. Aprenda como que eu falo, absorver as informações que te faz crescer, que te deixa feliz. Aquelas coisas que te magoam, deixam pra lá. E você não tem que responder aquelas pessoas, não tem que se deixar ficar mal por conta disso. Apenas siga seu coração, seja feliz, não ligue para o que os outros vão falar, seja sincero. Se não quiser comentar, não comente e também não critique. Porque às vezes a sua crítica pode causar uma dor na pessoa. Não que eu importe com isso, porque não me acrescenta em nada. Mas espero que para quem veja o vídeo, se puder trazer alguma informação que vá te ajudar em algum momento, ótimo. Se não, só passa para frente, beleza? Mas é isso aí. Obrigada. Vamos continuar o vídeo. Oi, gente. Oi, mamães de anjo, mamães de arco-íris. É... É engraçado porque eu não sabia esse termo até acontecer tudo o que aconteceu comigo, né, com meu esposo, mas eu tô aqui para tentar ajudar e também receber a ajuda de quem já teve experiências, né? Vocês desculpem aí talvez a palavra, talvez eu procurando ao longe assim com o olhar alguma forma de pronunciar isso para vocês, mas é porque a gente produzir um vídeo assim, eu já paguei aqui umas 3 vezes, mas eu vou deixar aleatório. As palavras às vezes vai surgindo e talvez nem aquela palavra que a gente quer usar. Enfim, esse vídeo eu tô fazendo depois de um aborto retido que eu tive em casa. Ah, mas por quê? Porque eu procurei material na internet e não achei nada em relação a isso. E eu creio que tem algumas mães que talvez está passando nesse momento, tendo esse aborto em casa e não sabe o que vai acontecer. Cada organismo tem uma forma diferente, né, de agir. Então, eu vou passar o que aconteceu comigo e queria mostrar para vocês o material. Não sei se o YouTube vai censurar, não sei se vai bloquear esse vídeo, mas eu tenho aqui comigo o vídeo, mas se alguém quiser, a gente pode tentar, eu posso enviar. A gente tem um grupo que eu criei aqui no WhatsApp que pra gente ajudar essas mães que estão passando nesse momento por essa dificuldade, até mesmo porque alguns grupos de Face, a hora que a gente comenta, às vezes a mãe tá passando aquela dificuldade pela madrugada, pela noite, muitas das pessoas não vê aquela mensagem naquela hora, e talvez ali no WhatsApp você tenha uma forma de ter alguém mais rápido, né, para te ajudar, para te responder, para tirar aquela dúvida naquele momento. Para quem não sabe o que aconteceu, tem um vídeo anterior a esse, eu contando minha gravidez para a família, para todo mundo. E lá no comecinho, se vocês não quiserem assistir tudo, tem a explicação de como que foi até a descoberta do dia que eu fiz o teste, da médica, enfim. Eu não vou prolongar esse vídeo contando novamente, mas se vocês quiserem, dá uma pausa aqui, vai lá, pra vocês entenderem a história, entenderem o que eu tinha, o que eu tenho, na verdade, né?
não que tenha relação inicialmente com o aborto, porque foi um aborto no primeiro trimestre e a gente não sabe as causas, infelizmente, mas a gente não fica procurando motivos nesse momento, a gente quer só o entendimento pessoal para a gente conseguir viver a vida e logo vir o nosso arco-íris, né? Mas assim, vão lá, assistam um vídeo para vocês entenderem questão da hipotireoide, da questão de cisto no ovário e qualquer dúvida em relação ao decorrer do texto, do vídeo, vocês podem deixar aqui também, pode ir me perguntando que a gente vai conversando. Antes de continuar, só corrigindo aqui uma coisa que eu falei, na internet eu não achei material relacionado a vídeos documentários pessoais das pessoas falando o que passou em casa com o aborto retido. Não que não tenha documentos, tem vários artigos até de excelente material falando sobre os abortos, como que acontece, enfim. Só que a parte documentária que eu não encontrei, tá? Talvez isso não ficou claro. E até mesmo porque tem vários tipos de aborto, então eu não fiz curetagem, não tive que ficar no hospital até o momento, né? Porque a minha médica preferiu que a gente tentasse esse aborto natural em casa, até mesmo por questão do corpo, né? Poder se recuperar a fim de uma próxima gravidez daí. Só que se não acontecesse dentro do tempo que foi estipulado, aí ia vir a parte hospitalar, né? Que talvez seria o uso de medicação, já com acompanhamento no hospital, ou até mesmo a curetagem que é feita. Para não pegar vocês de surpresa, eu tô avisando que agora a próxima imagem vai ter alguns segundos, 12 segundos exatamente, mostrando. Eu não sei se eu vou deixar todos os segundos, talvez eu diminui por conta da censura, mas mostrando o material que foi expelido, tá? Depois eu vou contar o que eu senti, como que foi, o que eu fiz durante esse tempo aí desse aborto que eu tive em casa. Então, se vocês não quiserem ver, passa para frente um pouquinho ou não sei, fica a critério de vocês, mas assim, só para vocês verem, porque cada mulher tem um tipo de expulsão. E o meu, por incrível que pareça, foi dessa forma. Eu até fiquei um pouco assustada, mas deu tudo certo no final das contas, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Então, gente, esse aí foi o material. Praticamente saiu inteiro, né? Vocês podem perceber. Só que, na verdade, eu fiquei com medo, com receio, porque eu sou curiosa demais. E por mais que isso não é brincadeira, a gente é um ser nosso, né, que tá ali. Eu tinha que olhar, eu tinha que abrir. Tanto é que o próximo vídeo eu abro ele e vejo. Mas assim, tô tranquila, porque eu tinha que ver, senão eu não ia dormir de noite. Ao contrário, se eu visse, eu não ia dormir, não. Eu precisava disso pra mim ver o que tava ali. Mas enfim, como que foi esse processo? Durante o tempo desse primeiro trimestre, eu ia fazer o exame de 12 semanas, que é a translucência nucal. Só que com 11 semanas e 3 dias, eu tava com uma dor nas costas, tipo uma cólica na barriga. Eu achei que tava normal porque eu tinha movimentado muito, tinha ficado muito em pé, então talvez eu achei que era uma dor muscular. Mas no outro dia eu tive um sangramento vermelho vivo em pouca quantidade. Na hora que eu fui fazer xixi, que eu limpei, e era umas 9 horas da noite, numa segunda-feira. E então eu conversei com meu esposo, mandei mensagem para minha obstetra. Ela falou assim pra gente observar se por acaso aumentasse, era para mim estar procurando pronto atendimento. Aí nesse tempo veio, como se diz, um turbilhão de coisas na minha cabeça, né? As mães falam assim: ah, mas você não sentiu, você não viu que tava alguma coisa estranha? Por incrível que pareça, gente, eu
tava tendo pesadelos, que dizem que gestante tem pesadelos, mas eu tava tendo pesadelos que eu nunca tive. E eu tava palpando minha barriga, procurando ver o crescimento da minha barriga. Eu tava achando estranho, alguma coisa não tava normal. Mas eu comecei a ver relação de aborto, comecei a ver algumas reportagens e algumas coisas falando sobre isso. Eu falei, gente, mas pra que eu tô vendo isso, né? Vou parar de ver essas coisas, nossa senhora. Falava, Deus me livre. Mas enfim, nesse tempo eu tive esses pesadelos, ficava colocando a mão na barriga. E até isso aqui que eu vou falar, gente, não tô induzindo ninguém. Eu, como já trabalhei na maternidade, a gente tem uma noção do batimento fetal, né? Do BCF do bebê. Então eu comprei, já estava na minha cabeça de comprar aquele aparelhinho para me escutar o coraçãozinho do neném. Por mais que nesse primeiro trimestre é mais difícil da gente ouvir, eu queria comprar porque conforme o crescimento dele eu sabia e eu podia ouvir para me tranquilizar. Olha para você ver a neura, né? Mas alguma coisa já me avisava. E uma coisa tava assim, espera esse exame, porque eu comprei no final de semana antes de eu ter esse sangramento, então já tava vindo pelo correio e meu exame seria numa sexta-feira, tipo eu comprei no sábado anterior, então alguma coisa tava assim, espera esse exame, mas não, né? Já viu, mulher como é que é, quer comprar uma coisa. Então eu fui, comprei e já tava a caminho quando eu descobri esse aborto. Então não tive nem tempo de testar. Aliás, eu testei o aparelhinho, vou guardar, porque na minha próxima gestação que eu tiver, se Deus quiser, eu vou conseguir e filmo, mostro pra vocês como que é, porque assim, mães, vocês que têm esse aparelhinho de BCF, de escutar o coraçãozinho, tenham muita calma. Na verdade, eu até comecei com a minha obstetra, ela falou assim, Laiane, você tem um conhecimento, mas tem muitas mães que não. Às vezes, elas compram e às vezes o bebê ali muda de posição, elas não conseguem escutar e já ficam doidas, já ficam mandando mensagem falando que aconteceu alguma coisa e não é assim. Talvez esse aparelho até prejudica, porque tem o batimento ali do cordão, né, da veia, da artéria. Então a mãe acha que é o batimento do bebê e na verdade não é. Até mesmo na questão hospitalar já aconteceu casos comigo de ter gestantes assim que o profissional mesmo ouviu errado, né? Confundiu. Então, assim, é muito complexo. Então, tomem cuidado. É, tenham, como se diz, um manejo muito cuidadoso com esse produto, porque realmente, se você ficar meio paranoica com esse negócio, você fica doida. Como se diz, chega de enrolação e vamos no que interessa. O que eu passei nesse tempo do aborto? Eu estava indo para a semana de 12 semanas do bebê, quando eu tive esse sangramento com 11 semanas e 3 dias. Fui no médico, chegando no pronto atendimento, eu relatei o que aconteceu. Eles me deram um Buscopan para dor, que realmente a barriga estava um pouco dolorida. Mal eu sabia que eu estava no começo desse aborto, né? E assim, você toma um susto porque assim, eu participei do primeiro ultrassom. Como foi um ultrassom muito rápido, se vocês viram um vídeo anterior, vocês vão ver que, igual meu esposo não participou, foi uma coisa meio sem previsão, então assim, não teve como ele participar. E desse ele também não participou, até mesmo por conta de questão de Covid, né? O hospital que eu fiz tem esse protocolo de não tá deixando o pessoal entrar porque era na porta de pronto atendimento. Quando a gente vai fazer ultrassom de 12 semanas, você tem um acompanhante que pode te ficar com você, só que é por outra entrada, então assim, não tem encontro com muitas pessoas, não é aquele tanto de gente que tá ali em meio a essa pandemia. Mas enfim, eu fui, eles me deram o Buscopan e eu fui pra sala, a médica me avaliou e já pediu um ultrassom. Ela mesma falou que ia ser esse ultrassom transvaginal, que é aquele que é introduzido o aparelho via vaginal, né? Porque a parte do abdômen, o bebê ainda é muito petitinho, então não dá pra ver, até mesmo por conta de medidas, enfim. Então eu fui pra sala,
por mais que a gente, meu que era da saúde, a gente já pensava, tinha na cabeça, gente, pode acontecer, né? Então eu tinha que me preparar. Mas a gente nunca tá preparada. Então eu fui pra sala, ela fez esse exame e durou os mais longos 2 minutos da minha vida. Nesse tempo que ela foi me avaliando, ela não falava nada, não colocou naquela tela grande da televisão para me estar acompanhando, até mesmo porque, na verdade, os médicos não falam laudo para as pessoas durante esse exame. Eles imprimem e o seu médico para te avaliar, que está te avaliando, que ele conversa com você. Mas eu expliquei para ela que eu era enfermeira da área da saúde, que eu entendia que ela podia me falar, porque eu já tinha mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo. Aí ela falou: olha, a gente não costuma falar, mas como você é da área da saúde, você já entende, né? Então a gente não tá vendo presença do movimento fetal e o seu bebê ele tá com desenvolvimento para 8 semanas. De acordo com o que você tá me falando, e entra na semana de 12 já. Então, não tem batimento cardíaco, enfim, foi me explicando que lá tudo. Na hora, não tem como você não se emocionar. Vem um monte de coisa na sua cabeça. Vem o filme de tudo que você passou, do dia que você descobriu. Você fazendo as surpresas, enfim, né? E assim, naquele momento eu até chorei, assim, mas me controlei. Ela pediu para me aguardar lá, que a médica ia me imprimir, ia conversar comigo sobre o laudo. Mas até então eu já sabia o resultado, então eu fui pensar uma forma de eu falar isso pro meu esposo sem causar tanto trauma, né? Porque ele não estava junto comigo e ele não é da área da saúde, ele não ia entender, não ia compreender. Então, nesse tempo, eu fui tentando ir pelas beiradas, né? Conversando com ele, falando que podia acontecer, que era para ele ficar calmo. Se acontecesse, nós dois estávamos juntos, enfim, né? Passou toda essa parte mais dolorosa. Nós tivemos o nosso luto, nós choramos, mas assim, nesse primeiro momento a gente quer. Eu falei para todo mundo, até mesmo porque quem me acompanha viu que eu coloquei nas redes, né? Então o pessoal sabia. Então a pessoa fica perguntando: e o bebê, como é que tá? E aí, como é que você tá? Você tá tendo enjoo? Os seus familiares que te ligando? Então foi uma forma também de avisar todo mundo. E nesse tempo foi o mais difícil, porque também foi minha primeira gestação, meu primeiro aborto. Depois eu fui pesquisar várias coisas e vi que, assim, na minha cidade, geral, até mesmo a hora que eu postei, muitas das minhas amigas colocaram lá também que já tiveram aborto. E assim, por mais que eu já trabalhei na área, a gente não tinha uma noção de quanta porcentagem de mulheres que têm esse aborto, né? Da primeira gestação, às vezes até 2, 3. E, enfim, vai de acordo com cada mulher, né? Mas é, foi assim, nós viemos para casa. Nesse momento eu não quis estar com ninguém, porque hoje eu moro na área rural, eu moro na fazenda. Fica próximo da cidade, uns 15 minutos, mas minha família é de lá. Então, assim, depois que eu saí do exame, eu passei na minha mãe, falei com ela, todo mundo ficou muito triste. Mas enfim, a gente veio pra casa e depois que eu passei na minha mãe, que eu fui na obstetra, ela me explicou todo o processo, falando da questão da curetagem, que preferia que a gente ver se a gente conseguia esse aborto, essa saída natural em casa, senão a gente ia ter a intervenção hospitalar. Aí começaram as minhas dúvidas. Como que vai ser? Vai doer? Como que vai sair? O que que vai sair? E eu conversei com a minha médica, ela falou assim: você vai ter muita cólica, vai ser dolorido. Aí a gente vai conversando. Nesse tempo eu vim pra casa e tava tendo aquele sangramento, tipo borra de café. Eu esqueci de comentar. No dia que eu tive esse sangramento à noite, do sangue vermelho vivo, no outro dia ele tava característica de borra de café. E eu não pensei duas vezes, falei: não, vamos no médico, vamos ver o que tá acontecendo. Então, assim, a hora que a gente voltou pra casa, ainda tava com esse sangramento, tipo borra de café, e foi descendo esse sangue, né? Eu já sabia do resultado.
Então, no sábado, eu fui dormir mais tarde um pouco e tava passando uma questão mais pessoal minha, porque assim, eu tinha colocado na internet fotos, mudei a foto, alterei foto é, do meu perfil para uma mãe com um bebezinho tipo de anjo. Então, e nesse sábado, eu e meu esposo, a gente teve uma conversa mais séria. Ele, na parte dele, talvez estava segurando um pouco para não me deixar triste. E eu sou muito emotiva, então qualquer coisa tava me olhando, ou eu lembrasse, eu tava chorando. Mas nós sentamos, conversamos. E nesse dia, nesse sábado que a gente conversou, a gente foi dormir umas 10h30, 11 horas. Eu ainda fiquei na cama mexendo no telefone e resolvi mudar. Falei assim: não, vamos seguir em frente, vamos levantar essa cabeça. Então, assim, eu mudei as fotos do meu perfil, já troquei as fotos. E depois que a gente, parece como se diz, decidiu essa parte, aí parece que tudo aconteceu. Porque foi aí que veio as dores. Porque eu não tinha conseguido dormir, era 1h da manhã, eu ainda tava mexendo no telefone. Apesar que eles falam pra gente não mexer no telefone pra dormir, mas eu tava com insônia. Então, nesse tempo, eu mexendo no telefone, começou a dar uma cólica. Começou a dar uma cólica. Eu falei, gente, mas que cólica estranha, né? E então, nesse prazo de 1h30 até 5h da manhã, foi a pior dor que eu passei. Então, assim, não vou falar pior, porque eu ainda não sei a dor do parto, que diz que é muito dolorosa, né? Mas, gente, é um parto, praticamente. A gente dilata, tem uma dilatação, tanto é por conta de vocês virem o material que saiu. Então, cada mulher tem uma fase, tem um organismo, um jeito diferente, mas o meu, a partir de 1h30 da manhã, começou essas tipo umas contrações, uma cólica muito forte, parecendo que tava realmente puxando alguma coisa do útero, né? Do lado de dentro. Então, durava mais ou menos 30 segundos. O maior que teve foi 40 segundos e dava intervalo de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Nesse tempo, até 2h, 2h30, eu aguentei firme. Depois eu não aguentava mais ficar deitada. E meu esposo dormindo, porque a gente aqui na fazenda, ele levanta cedo para tirar leite e tudo. Então eu não queria acordar ele, porque eu sabia que esse processo fazia parte, mas eu tentei segurar o máximo que eu pude. Então eu levantei, tomei dipirona, 1 grama, que ela falou que eu podia tomar analgésico, né? Caso eu precisasse, nada. Esperei uns 40 minutos para fazer efeito, continuando com as dores. Tomei outra dipirona e nada. Depois passou umas meia hora, nada, eu tomei um Dorflex. E isso não pode, gente, assim, mais, porque tava muito dolorido, eu não tava entendendo. Nesse tempo, era umas 3h30 já, eu fui para debaixo do chuveiro. Porque assim, toda hora que vi uma contração, sangrava. Vi uma contração, sangrava, sei que tanto. E eu pus bolsa de água quente na barriga, coloquei água morninha, mais quente um pouquinho, envolvi num pano e coloquei para ver se ajudava a diminuir as dores, mas nada. Fui pro chuveiro, fiquei debaixo do chuveiro, sentada lá, aliviava um pouco, mas na hora das dores, nada. Aí nisso meu esposo acordou, perguntou se eu queria ir no médico. Eu falei, não, vou aguentar firme, vou aguentar até o que eu puder, né? Então eu falei pra ele descansar. Até eu sair do quarto nesse momento, eu falei, gente, eu vou andar. Fiquei andando na sala, aqui onde é que eu tô. Andava aqui pra lá e pra cá e vinha as contrações. Eu baixava em cima da mesa e esperava, contava. Eu contava, porque eu sabia que chegasse nos 20, 25, tava passando aquela dor que ia aliviar. Então, foi a forma que eu tive de poder ir controlando isso. Aí, a hora que eu dava o prazinho que eu vinha, que tava vindo, eu concentrava, contava e aguentava firme, passava. Só que teve um momento, umas 4h30 da manhã, aumentou um pouco a dor. Aí foi onde é que eu deitei na cama, porque eu não tava aguentando mais ficar em pé, já tava sendo muito dolorido. Aí eu deitei, falei pra ele assim, amor, eu não tô aguentando, eu acho que nós vamos ter que ir no médico, porque aumentou muito a dor. Aí no que ele levantou, que ele foi no banheiro, pra gente poder ir, eu deitei e relaxei, aí meu corpo deu uma pausa maior nesses intervalos da dor que tava dando. Aí eu falei assim, calma aí, espera um pouco, porque eu acho que o remédio tá fazendo efeito. Por mim era um remédio, não entendia que tava na fase final, né?
Mas isso aconteceu comigo, gente. Cada mulher tem um jeito diferente. Tanto é que algumas mães ou as pessoas que estão passando por isso pode demorar de 4 horas, 12 horas, um dia. Então, é muito relativo. Então, nesse tempo que eu deitei, deu um intervalo maior, eu falei assim, uai, não teve, é outra dor. Eu esperando, já esperando pra contar, e não teve. E nesse tempo, eu esperando, deu um intervalo de 2 minutos, 3 minutos mais ou menos. Veio uma dor mais forte e eu senti saindo. Gente, é muito engraçado. Nossa, gente de Deus, é um negócio mais engraçado do mundo que você pensa assim, como é que, o que vai sair, que tamanho que vai ser, como é que eu vou sair, vai sair esse negócio do canal, porque vocês, se vocês quiserem olhar na internet a anatomia do útero, eu vou até fazer um desenho aqui pra vocês verem. Peraí. Ó, esse aqui é o desenho que eu fiz. Não sei se dá pra vocês entenderem. Aqui seria o canal, né, vaginal, aonde a gente tem a penetração, esse aqui é o espermatozoide, tá? E aqui a gente tem essa entrada aqui dentro do colo do útero, que depois vai vir, né, a parte do útero, que é as trompas, o ovário. Porém, essa parte aqui, gente, é aonde sai o material que está sendo expelido, que estava aqui, né? No caso do embrião, o saco gestacional, placenta, enfim. Sai por esse local. Mas como que é esse local? Esse local, visivelmente, quando a gente vê, praticamente isso daqui que a gente vê durante o exame de o Papa Nicolau. Quando a gente vai fazer o exame Papa Nicolau nas mulheres, que a gente introduz o espéculo, a gente coloca de forma para abrir esse canal, né? Aqui, ó. Abrir esse canal aqui pra gente visualizar esse comecinho aqui, que seria esse colo. Na imagem que a gente vê exatamente assim. A escovinha que a gente faz, a coleta do material, sabe essas escovinhas de cílio? É tipo aquilo, só que um material próprio, menorzinho um pouco. Ela é introduzida nesse orifício aqui, ó. Onde é que a gente dá uma giradinha para colher o material, colhe em volta, enfim, a gente vê se tem cicatriz, se tem algum problema aqui no colo, dessa forma. Então, é desse buraquinho pequenininho que a gente visualiza que sai esse material. Então, eu pensei assim, gente, como é que pode aquele material daquele jeito sair, né, daquele orifício? Mas se o colo dilata para ter um bebê, né, por que eu não ia dilatar para essa questão do aborto? Enfim, depois disso tudo, gente, que eu deitei e teve que eu relaxei e teve essa dor maior, foi aonde eu senti saindo. Então, assim, eu tava de absorvente, mas eu fiquei com medo do sangramento ser muito grande. Então, eu corri pro banheiro. No que eu fui pro banheiro, saiu o material. Então, depois disso, assim, eu não tive mais cólica. Teve uma cólica, sim, mas mais branda. Até então, continuei com esse sangramento. Foi saindo alguns coágulos, alguns pedaços maiores. Assim, não maior que aquele que já saiu, porque aquele lá foi o principal. Mas foi saindo ainda. Aí ontem, hoje é quinta-feira. Então, ontem, na quarta-feira, que começou a diminuir, hoje eu não tive mais nenhum sangramento. Até então, não sei se vai sair mais alguma coisa, mas a gente tá aguardando. Então, assim, foi dolorido, mas foi uma coisa que meu organismo precisava. E a gente vê nas contas, depois eu fui ver mais ou menos, o bebê, se ele tava com 8 semanas nesse processo lá do ultrassom que a gente viu, e eu estava na semana de 12, então provavelmente ele já estaria com um mês, né? Já seriam 4 semanas, que é 8. 9, 10, 11, 12. Então, 4 semanas que ele estaria completando, daria um mês de diferença. Então, demorou 30 dias praticamente para o meu organismo, vamos falar 25, né? Que foi o dia que eu tive a presença do sangue. Mas quase um mês aí pro meu organismo
identificar isso e poder me avisar para poder sair. Então, assim, calma, tenham paciência. Lógico, sim, que você tem que observar a questão de aumento muito do sangramento, febre, procure seu obstetra. Passa as informações, gente. Não fica com achismo, fala, gente, eu acho que é isso. Ou assim, tira a dúvida com o seu médico, ele tem as experiências. Se você não dá bem com aquele médico, troca de médico, que a gente acaba que se identifica, né, com algumas pessoas. Mas a gente tem que ter o respeito por todos. E a gente também merece o respeito, é claro. Até mesmo por esse momento que nós passamos. Mas depois disso tudo passou e a gente sente um alívio. Esse alívio não é que a gente esquece, né? Que a gente nunca vai esquecer. Mas a gente tá pronto pro que deve é. Então, assim, a partir do momento que você descobre que você tá gerando ali um ser, você já se transforma. Então, essa experiência que eu tive que passar de falar isso para vocês, para quem precisar de ter um entendimento, de ter aí uma noção do que vai passar, pelo menos ter um depoimento de alguém que vivenciou isso. E eu achei importante. Ficou um pouco extenso o vídeo, né? Mas vocês me desculpem qualquer pronúncia errada, que a gente não é perfeito também. Se precisar de alguma coisa, vocês podem me mandar mensagem, coloquem aí as dúvidas de vocês. Sempre procurem orientação médica, é o principal. Não deixem de fazer as consultas de pré-natal, que é muito importante. Questão de vocês tomarem, ver os exames, como que tá, ácido fólico, vitamina, enfim, o que for preciso. Aquelas mães que já tiveram vários abortos, que estão tentando, não desanime. Tudo tem um porquê e um pra quê. Então, às vezes a gente não entende. Nós, como os humanos, a gente sempre fica querendo procurar uma causa, uma razão por que está acontecendo, mas só quem tem a explicação é Deus. Independente da sua religião, você acredita em alguma coisa, então crê nisso. E deixar de ser mãe a gente nunca vai ser, né? Então a gente olha pro céu lá de uma forma diferente, porque a gente sabe que tem um anjinho ali. Então, fiquem firmes. A gente tem um grupo aí para tentar ajudar, tá no comecinho. Tem a página lá que eu tô movimentando agora, porque na verdade ia ser uma página de fotos do desenvolvimento do bebê, mas não vai deixar de ser, porque eu vou estar ajudando outras mães. E quando eu tiver um bebê também, eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Mas é isso. O nome da página lá chama Páginas de um Baby. Tá lá no Instagram. E vocês podem estar me mandando mensagem lá também. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Compartilha aí se você tiver um amigo que está passando por isso e precisa ouvir também esse depoimento. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até agora. Fiquem com Deus. Até a próxima.